Nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar bem passo a passo como a gente faz backup e restore no SQL Server, de um jeito super simples e prático. Então vamos lá começar, vem comigo. Vamos direto colocar a mão na massa. Aqui eu estou com o meu SQL aberto, então o que a gente vai fazer primeiramente? Eu vou expandir aqui a guia de banco de dados e vocês estão observando que aqui eu tenho alguns bancos de dados, certo? Eu quero fazer nesse exemplo aqui um backup e um restore do meu banco chamado Nerd dos Dados. Como que a gente faz isso? Pelo próprio SQL existe a ferramenta de backup e restore e é super simples de utilizar. Mas primeiramente, o que é um backup e o que é um restore? Um backup nada mais é do que uma cópia de segurança do seu banco de dados. Isso é muito importante. Nas empresas, no mundo corporativo, seja empresa de pequeno, médio, grande porte ou qualquer sistema que utilize SQL, tem rotinas que fazem esse backup diariamente, ou um DBA, uma pessoa vai lá e executa um backup diariamente. Por quê? Se der algum problema, perder dados, der problema em disco, der problema no servidor, no computador, ou seja lá o que for, você tem uma cópia de segurança dos seus dados e aí basta você restaurar. Então o restore é o que? É quando você quer fazer a restauração daquele arquivo, cópia que você fez do seu banco de dados. Então, o backup é a cópia do banco de dados. E o restore é quando você restaura, ou seja, quando você sobe de novo esse arquivo e transforma ele num banco de dados. Dessa forma, você mantém a segurança ali do seu ambiente e dos seus dados. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o backup. Depois eu vou apagar o banco de dados daqui e vou fazer o restore para vocês verem. Para a gente fazer o backup, a gente vem aqui ó, em cima do banco de dados que a gente quer fazer o backup, a gente clica com o botão direito do mouse e vem aqui em tarefas. Se o seu SQL tiver em inglês, aqui vai estar tasks, no lugar de tarefas. E aí, a gente vem aqui em fazer backup. A gente clica aqui no fazer o backup, ele vai abrir essa outra telinha para a gente. Aqui existem algumas opções. O banco de dados aqui a gente já selecionou, é o banco de dados que chama Nerd dos Dados. O tipo de backup, essa opção é muito importante, porque a gente tem aqui o backup diferencial, o backup completo e o backup de log de transações. Qual que é a diferença entre eles? Bom, backup completo, o nome já diz, ele é completo, ele vai fazer todo o backup do banco de dados por inteiro. O backup diferencial é geralmente quando você quer configurar em rotinas automáticas e faz backups, por exemplo, a cada 2 horas. Então você usa essa opção de diferencial, porque vamos supor que você tenha feito um backup às 10 horas da manhã. Então o próprio SQL, quando ele for fazer após 2 horas, que seria meio-dia, ele vai fazer tudo que teve das 10 até meio-dia e vai incrementando. Então esse é o backup diferencial, que ele pega as diferenças que teve do banco de dados do último backup até o momento. E o backup de log de transações é quando você quer fazer um backup só da transaction log, ou seja, das transações que ocorreram no seu banco de dados. Por padrão, o mais utilizado é o backup completo. Eu particularmente só utilizo o backup completo. Muitos DBAs que eu conheço, administradores de banco de dados, também preferem trabalhar com a opção só de backup completo. Aqui essa opção, componente de backup, ele já vem por padrão banco de dados. Existe essa opção de arquivos e grupos de arquivos. Por quê? Um banco de dados, quando ele está no servidor, ele pode ser dividido em várias partes, vários arquivos que compõem ali o banco de dados. Então aqui essa opção seria se você quisesse fazer o backup de algum arquivo específico. No caso, o ideal é sempre fazer o backup do banco de dados como um todo. Então a gente vai deixar marcada essa opção aqui, banco de dados. E aqui, ó, efetuar backup para disco. A gente vai utilizar disco. Aqui tem o URL, mas a gente vai salvar no disco. Aqui, por padrão, ele traz esse caminho, que é da onde o SQL está instalado. A gente pode remover e adicionar um novo caminho. O que é esse caminho? É a pasta do nosso computador que a gente vai salvar esse backup, esse arquivo de backup. Então eu vou querer vir aqui no meu C2 pontos e eu vou querer salvar na pasta backup. Tem uma pasta aqui chamada backup e restore. Eu seleciono a pasta aqui, ó, backup e restore, tá vendo? E aqui eu deixo arquivos do tipo, é um ponto .back, que é a extensão que o SQL faz o backup do arquivo. O nome do arquivo aqui
eu preciso colocar, por exemplo, backuptest.back. A gente pode colocar a extensão já direto por aqui, porque o SQL não coloca automaticamente. Então é bom a gente colocar a extensão, porque quando a gente for fazer o restore, dando a extensão no arquivo, automaticamente o SQL já vai encontrar esse arquivo. Vocês vão ver mais lá para frente. Aqui o importante, sempre coloca a extensão .back, é B-A-K. Tá bom? E dá OK. A partir do momento que a gente deu OK, ele volta para essa telinha, a gente clica em OK de novo, ele voltou para cá. Pronto. Aqui, então a gente já tem o local que ele vai ser salvo e o nome do arquivo. Basta a gente vir aqui e clicar em OK. Quando a gente clica em OK, como o banco de dados é pequeno, ele já fez esse backup. Depende do tamanho do banco de dados, ele pode levar mais um tempinho. E aí quando finaliza, ele já dá essa mensagem aqui, backup de banco de dados, nerd dos dados, concluído com sucesso. Basta a gente dar OK. E se a gente olhar lá no nosso diretório, pode observar que ele já tem o arquivo aqui, ou seja, ele fez aquele nosso backup. Então ele já salvou o arquivo aqui. E é um arquivo pequeno, com 14 megas. Agora vamos de novo aqui no nosso SQL. O que a gente vai fazer? Eu vou excluir esse banco de dados. Eu venho aqui, clico com o botão da direita, clico em excluir. Ele vai aparecer essa opção. Eu vou fechar a conexão, se tiver alguma conexão aberta, e coloco OK. Pronto, ele já excluiu. Pode ver, se a gente atualizar aqui, o nosso banco de dados, ele já sumiu daqui. Tá vendo? Se a gente atualizar, então ele não tem mais o arquivo aqui do nosso nerd dos dados. Ou seja, o nosso banco de dados nerd dos dados, a gente excluiu. Agora a gente vai fazer o restore, vamos restaurar esse banco de dados. Imagina que aqui a gente perdeu o banco de dados e a gente precisa recuperar. Então é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeos novos, sempre com esse tipo de conteúdo, passo a passo, na prática, disponibilizo todo o material para vocês e eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui para você sempre ficar por dentro das novidades. E bora voltar aqui e vamos fazer o nosso restore. Da mesma forma que a gente fez o nosso backup, a gente vai clicar aqui em cima da pastinha banco de dados. Agora a gente clica com o botão da direita aqui em cima. E a gente vem na opção restaurar banco de dados. Se o seu SQL tiver em inglês, vai aparecer a opção para você de Restore Database. Aí a gente vai clicar nessa opção, ele vai abrir essa telinha. Aqui ele mostra inicialmente que nenhum conjunto de backup foi selecionado, a gente ainda não selecionou nada. E como que a gente vai fazer? A gente vai escolher essa opção aqui, dispositivo. Quando a gente clica em dispositivo, ele habilita esse botão para a gente que tem os 3 pontinhos, a gente vai clicar nele. E o que ele abriu? Ele abriu essa telinha, onde a gente vai clicar aqui em adicionar. O que a gente vai adicionar? O nosso arquivo .back. Então vamos lá, pegar o nosso arquivo .back, ele está aqui na pastinha chamada Backup Restore, tá vendo? Automaticamente, como a gente colocou o .back, ele já mostrou aqui para nós. Se tivesse sem o .back, não ia aparecer nada aqui, ia aparecer em branco. Aí a gente vem aqui, seleciona o nosso arquivo de backup e dá OK. Ele volta para cá dizendo o caminho, que ele tem a mídia do backup e o nome da mídia, que é o backup_test.back. A gente dá OK. Pronto, automaticamente você viu que ele já leu aqui, ele passou essa barrinha aqui em cima bem rápido, ele leu o arquivo para ver se o arquivo está íntegro, se não está corrompido, ele já colocou aqui para a gente que está pronto para a gente fazer o restore. E automaticamente ele já identificou o nome do banco de dados, tá vendo? O nerd dos dados. E aqui o destino, ele também já coloca o nome que ele vai subir o banco de dados e o nome que vai aparecer aqui, no nosso pesquisador de objetos, ou seja, onde fica ali os objetos, ele vai aparecer um banco de dados chamado nerd dos dados. Então é só a gente vir aqui e dar OK. Quando a gente clica em OK, ele começa aqui a preparar o nosso restore. Ele vai checar algumas coisas, se tem espaço em disco, tudo, porque a partir do momento que ele começar a fazer, ele já vai lá e faz o backup de forma bem rápida. E aí quando ele finalizar, vocês vão ver que automaticamente já vai estar restaurado e pronto para a gente utilizar esse banco de dados. Olha lá, ele já concluiu aqui 100% e já deu uma mensagem para nós que o banco de dados nerd dos dados foi restaurado com êxito. A gente dá OK aqui, automaticamente ele já está aqui, ou seja, a gente já tem o nosso banco de dados recuperado.
E se a gente vier aqui e quiser fazer alguma consulta, ó, vamos construir aqui a nossa tabela de clientes. Todo o nosso banco de dados aqui, ó, com as tabelas, tá vendo? Com as views que nós temos, com as procedures que nós temos nesse banco de dados, algumas procedures também. Então, ele já está pronto para uso. Viu só que prático, que fácil e que simples? Eu vou deixar para vocês esses vídeos aqui como indicação. Vale a pena dar uma olhada porque é bem passo a passo, bem legal, tudo na prática. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que esse vídeo, melhor do que gostado, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, porque esse é meu objetivo, é te ajudar. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.